Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. A todos os irmãos que estiverem assistindo do YouTube, a paz do Senhor. Vamos dar início agora ao nosso momento de adoração. Com certeza vai ser um evento muito abençoado. Então, Varoa, já pode louvar, viu? Deus te abençoe e te use. Sim, obrigada. Um momento. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotar. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá. Minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Ele não vivo pela vista, não. Eu vivo a fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o ar, então vem o socorro. Sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem um socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força faltar, Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre a
água, Deus proverá. Quando a azeite vinha faltar, quando a minha se esgotar, Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu agradeço pela oportunidade. Eita glória! Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Star, por ter louvado. Canta muito, muito mesmo. Deus continue te usando grandiosamente, amém? Então, Varão Lupe, eu sei que tu tá pronto, então pode dar a palavra. Deus te abençoe. A paz a todos. Muito feliz de estar aqui. No tema que a gente está trabalhando, né, eu lembrei de um pequeno sermão que está lá em Jonas e Deus ministrou no meu coração sobre o reavivamento na vida de Jonas. E aí, se alguém puder botar aí para no chat, Jonas capítulo 4, do verso 4 até o 8. Eu vou ler esse texto aqui que começa assim: E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, até a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, depende da versão. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. E Felipe, como é que você, o que Deus mostrou na sua vida sobre revivamento no texto de Jonas? Não sei se vocês, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido essa história quando criança. A gente acha que Jonas é um profeta medroso, né? A gente sempre fala isso, Jonas é muito medroso. E eu a- achava também que Jonas era medroso. Quem aqui? Fica à vontade para digitar quem achava que Jonas era medroso. Eu achava que Jonas era medroso até ler. Quando eu li, eu percebi que Jonas não era medroso. Ele só não queria que o povo fosse salvo. O povo de Nínive era um povo ruim, que fazia muitos maus, e Jonas conhecia o Senhor. Eu trouxe esse verso porque muitas vezes as pessoas apontam para um animal desse texto, que é o grande peixe ou a baleia. Mas a gente esquece um pouco desse outro animal que aparece no final dessa, desse pequeno animal invertebrado que comeu toda a aboboreira. E eu falo reavivamento porque é uma construção muito bela que diz que os animais em Jonas, tanto a baleia quanto esse animal, eles tiveram um papel fundamental de mudar a vida de Jonas, de reavivar.
Muitas vezes a gente fala que quando ele foi engolido pelo peixe, foi o seu processo de mais complicado. Que, que quando ele foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, Jonas sofreu. Mas eu gosto daquela construção que quando Jonas foi engolido pela baleia, ele foi salvo. Mas Felipe, ele foi salvo de quem? Dele mesmo. No momento que ele é engolido pela baleia, muitas vezes você vai falar, ai, é um momento de tempestade, de deserto. Não. No momento que ele é engolido pela baleia, a sua vontade é deixada de lado. A baleia é um processo de salvação para Jonas, que se não fosse, teria que lidar com a ira de Deus. Então, esse primeiro processo, o processo do avivar, é o processo do ar, é o sufixo de negação. Avivar. Vivar é infinitivo, ou seja, viver. Então, no processo de avivar, eu não vivo. A sufixo de negação, viver, então não viver. Quando ele é engolido por esse animal, é Deus ensinando o caminho do arrependimento e do avivamento. É quando Jonas não faz a sua vontade, porque ele não queria ir para Nínive. Ele não estava nem um pouco afim de ir, ele vai para um lugar muito longe. E quando chega lá, as pessoas falam: ah, agora Jonas vai pregar. Eu já comentei isso, mas foi feito um cálculo. E se Jonas, para caminhar todo aquele espaço de Nínive e pregar por lá, demoraria 3 dias. Ele caminhando, pregando e falando para as pessoas. Se ele dedicasse o seu tempo em conversar com as pessoas e apresentar o evangelho de Deus, por exemplo, Esdras, para pregar o evangelho, ele precisou estudar muito, gastar anos, mudar a linguagem da Bíblia, do hebraico para o aramaico, fazer toda uma transformação, uma tradução, gastar anos para pregar o evangelho. Enquanto o nosso amigo Jonas, aquele que achava que o povo não merecia, em questões de um dia, se ele gastasse andando por Nínive, parando e dialogando e conversando com as pessoas, ele demoraria por volta de 3 dias. Mas os teólogos estudam e falam que ele fez esse trajeto em um dia, porque ele não chegava e falava sobre o evangelho, ele não pregava. Ele não passou esses 3 dias pregando, ele não passou esses 3 dias andando. Ele quis fazer isso em um dia, porque ele achou melhor ter uma frase de pregação. Ele não estruturou o texto. Atos 7, você vai ter uma das melhores estruturas de textos que a gente já viu, feita por Estevão, do qual que ele pega toda aquela base e ele explica, e ele vai construindo. Tem uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. E a conclusão é tão bela que precisa da sua vida. O ponto final da sua obra é a sua morte, que finaliza por completo aquele texto. Mas nosso amigo Jonas não. Nosso amigo Jonas acabou de ser salvo pela baleia, através de Cristo Jesus. Fica 3 dias lá, e em um dia ele chega só pregando: vocês vão morrer. A ira virá sobre vocês. Ele não prega nada além disso. Ele não fala mais nada além disso. E aquilo que era para durar 3 dias dura um único dia. Mas o evangelho é tão belo que não depende de Jonas. Porque com aquela única frase, o povo entendeu. Chegou até o ouvido dos reis, o rei enviou uma carta para todos os cidadãos. E todo mundo daquele espaço adorou a Deus. E foi salvo. Jonas nem um pouco quis salvar ninguém. E às vezes a gente olha para Jonas e fala: caraca, Jonas, você é horrível. Mas infelizmente somos como Jonas. Às vezes a gente aponta e pensa: essa pessoa não merece salvação, essa pessoa é ruim, essa pessoa é suja. Não dá. Essa pessoa não dá, não dá. Eu fui avivado. Eu passei pela baleia. Eu entendo. E nesse processo de reavivamento, ele não usou um outro ser, ele usou um outro animal. Porque depois de um dia gasto caminhando para aquele lugar, Jonas sobe no alto, no perto no morrinho, que dá para conseguir ver toda a cidade. Ele fica lá.
esperando, cai fogo, cai fogo, cai fogo. Mas ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para cumprir. Se aquele povo se arrependesse, seria salvo. Então Deus faz criar uma boboreira. Num dia. E essa boboreira cresce e faz uma sombra para Jonas. Jonas se sente, uau, fiz a minha parte. Preguei o evangelho, como é que é bom. Mas Jonas tinha passado por esse processo de avivamento, mas ele não tinha entendido que não é a vontade dele. Até então ele só faz a vontade dele. Porque a vontade de Deus era que o povo fosse salvo. Ele pregou que o povo seria morto. Através desse evangelho, através dessa primeira parte, até o capítulo 4 de Jonas, a gente vê Jonas fazendo sua vontade. Ele escolhe ir para um lugar, ele escolhe fazer determinada coisa, ele se esconde. Só que chega nesse exato momento, ele senta e Deus faz algo. Deus vê e cria uma boboreira para proteger a cabeça do seu filho, mas também para te dar um ensinamento. Porque esse outro animal, essa lagarta que vem aparecer, vem para ensinar sobre a construção do reavivamento. Jonas irritado, porque o fogo não caiu. Ele fala que era melhor ter morrido. Ora, se ele fala, no verso 6 que eu falei, não, no verso 8. No verso 8 ele vai dizer, para mim é melhor morrer do que viver. E ele já acabou sobre o processo do avivamento, ele não entendeu que desde o início era para ele estar morto. Não era para a vontade dele ser feita. Não, 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 não. Era para a vontade de Deus ser feita o tempo todo, mas ele quis fazer. Mas Jonas não entendeu essa questão porque ele não está querendo morrer na forma da sua vontade, mas ele está tão irado que para ele seria melhor morrer. No verso 9, a gente vem o entendimento da construção do reavivamento, daquilo que a gente precisa. O 9, 10 e 11, se alguém puder botar aí. Jonas 4, 9, 10 e 11. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfadaste por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aquela boboreira nasceu em um dia e em outro dia ela foi desfeita. A gente tem dado valor para as coisas e não para pessoas. A gente tem mais dado valor para algo que surgiu hoje em nossa vida do que por vidas. E Deus ensina aqui para Jonas, eu já te mostrei o processo do avivamento, agora você precisa ser reavivado. Meu filho, você não entende, eu amo aquele povo, eu amo você. Aquele povo se arrependeu e você não. O fogo que você está pedindo para eles virá sobre você. E disse Deus: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, não a fizeste crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão os mais de 120 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Essa construção do texto de Jonas, esse questionamento que Deus faz, é o questionamento que Ele faz para nós nessa noite. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Naquele exato momento, mesmo passando pela salvação de Deus no momento que estava no barco, mesmo passando por esse processo onde ele viu a mão de Deus, Jonas se coloca no lugar alto, no lugar de mandar. Todo o evangelho, toda a construção de Novo e Antigo Testamento aponta para uma única pessoa.
E essa pessoa é Cristo Jesus. Eu amo essa construção do Evangelho, que toda essa questão, toda essa mudança, esse reavivamento e esse avivamento que deveria ter acontecido na vida do Jonas, que não foi medroso, mas muitas das vezes nós somos como Jonas. Nós achamos que sabemos quem deve ser salvo, nós achamos que sabemos quem deve vir para perto. Jonas ali, ele quer fazer o papel de Deus. E nos dias de hoje, nesse exato momento, não ouça, não pensa na minha voz, mas pensa na igreja dos dias de hoje, que tem pregado tantas coisas, pregado tantas pessoas, apontando coisas que devem ser feitas em nome de pessoas. Qual é a diferença da gente para Jonas? Quantas vezes anelamos, não queremos gastar o tempo, temos preguiça, a gente tem 3 dias, a gente tem uma vida inteira para adorar, mas a gente escolhe adorar em 20 minutos. A gente escolhe o povo, vai andar na rua, fazer esse processo de evangelismo. Talvez você comece a escolher quem você vai entregar o papel. Você vai apontar, ei, esse daqui tem chance de ser salvo, esse daqui não. Os nossos olhos estão sujos, as nossas vestes estão sujas. Deus tem chamado, filho, eu já enviei o peixe, eu já enviei a lagarta para te mostrar sobre o meu avivamento, onde não é você. Você não fez nada. Quem fez surgir a boboreira fui eu. Da mesma forma que eu fiz surgir, eu acabei com ela. E assim eu posso fazer com você. Você não é diferente daquela boboreira. Eu te coloquei ali para você fazer sombra naquele povo e trazer paz. E você quis fogo. Quis fogo, recebeu fogo. Sua cabeça queimou. Mas olha, tem muita gente que olha para esse evangelho e fala: Uau, esse era o evangelho da lei. Essa era a lei. É forte demais. A gente está na graça. A graça não é assim, não, Felipe. Não, a graça não é assim, não. Eu gosto muito da pregação de um pastor, e aqui perto de eu estar finalizando, de um pastor daqui de perto, não sei se vocês conhecem, o Cláudio Gama. Certa vez ele pregou algo que eu achei genial. Ele falou, gente, vocês falam tanto da lei, mas vocês sabem da diferença da lei para a graça? A graça é bela, né? Mas enquanto na lei, o pecado de adulterar acontecia quando um homem e uma mulher tinham a relação, isso era na lei, era o pecado. Na graça, se o homem pensar, se passar na mente do homem, já pecou. Na lei, se você pecasse, você podia sacrificar os seus olhos. Vissem a maldade, você podia entregar um animal. Mas na graça, você tem que entregar a sua própria vida. A gente fala tanto dessa construção de lei e graça, do evangelho. Uau! Se na lei foi falado sobre derramar fogo, imagine então na graça. Toda essa construção que eu anelei aqui termina num livro que eu gosto muito. Deixa eu só achar. João. João 4. Só vou lembrar o versículo. João 4, 36, não. De 36, 37, 38. Se alguém puder botar João 6, 36 ao 38. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim
O que semeia como ceifa, ambos regozijam, porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós enfrentastes o teu trabalho. Mas, Felipe, o que você está querendo falar de João 4? O que isso tem a ver? Em João 4, Jesus chega para os discípulos e fala uma breve explanação sobre o seu alimento. Um alimento tem para vós que vós não conheceis, e meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A gente olha tanto para cá e aponta como se a gente fosse um ceifador, como se a gente tivesse nessa capacidade. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. A gente não tem feito nada. E mesmo assim, a gente suscita por coisas nossas. O nosso querido amigo Jonas não trabalhou nada e ele queria ceifar aquele povo que não merecia. Mas vem Jesus, falar tamanha beleza a partir do verso 43, falando do seu alimento. O seu alimento não é fazer a sua vontade, é fazer a vontade daquele que enviou. Jonas foi enviado para fazer a vontade de Deus, mas se alimentou de fazer a sua vontade. Que não sejamos como Jonas. Que possamos ser semelhantes a Cristo, entender esse evangelho, entender quando ele fala em João 4. Entender qual é essa capacidade, qual é o papel desse alimento. Que a gente precisa se encher. O alimento que João 6 vai dizer que ele é o pão da vida. E fazer a sua vontade é cumprir João 3,16. Que a gente possa entender o reavivamento que aconteceu na vida de Jonas. E que a gente não venha depender de animais. Que a gente venha ouvir a voz de Deus. Amém? Espero que tenha sido entendível. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Lupe. Muito obrigado por essa palavra sobre o reavivamento na vida de Jonas. Nós aprendemos muito e foi muito edificante. Deus te abençoe. Então, vamos lá, minha gente, continuar com o evento. Cecília, pode louvar. Deixa Deus te usar. Obrigada. Paz do Senhor, né? Primeiramente, muito obrigada a todos que já estão aqui e a todos que ainda vão chegar. Mas enfim, ok. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora
Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Como eu falaria assim na igreja, né? Assim agradeço a minha oportunidade. Amém, amém. Deus te abençoe, Cecília. Muito obrigado. Que isso. Ô povo que canta bonito. Deus abençoe vocês. Então, Tiago, agora é contigo, varão. Pode dar a palavra. Tá, não é bem uma palavra, mas é mais um testemunho que eu vivi. E nessa hora, eu acho que o Lupe lembra, eu tava com ele. Acho que eu tava com um Lupe, né? Um Cal. Aí eu tinha me afastado de Jesus e eu tava tentando voltar pra ele. Só que era algo bem difícil pra mim, porque a escola não é um lugar muito bom pra se conviver, pra tentar voltar pra Jesus. Então, nesse dia eu tava conversando com o Lupe e eu tava tentando voltar, lendo a Bíblia, louvando, e foi no dia que eu comecei a literalmente ver espíritos dentro da minha casa. Não que eu não tenha visto antes, mas dessa vez estava bem mais real que antes. E, tipo, eu tava deitado na minha cama e eu via como se tentasse, tipo, puxar minha perna, sabe? Não como espíritos que crianças veem, mas tipo, de verdade, sabe? Uma visão espiritual. E nessa hora o Lupe, eu tava falando com o Lupe e ele me citou o versículo de 1 Coríntios 13:7, que fala que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não vangloria e não se orgulha. E aí, tipo assim, eu tava com ele em cal. E ele me citou esse versículo, e esse versículo ficou na minha mente, tá ligado? Aí eu fiquei pensando sobre isso vários dias, continuando vendo, tá ligado? O que eu tava vendo, mostrando que vou fazer mais uma semana sobre isso, que eu vendo, me desesperando e continuando vendo isso. E aí, eu vendo isso tudo, eu fiquei lembrando desse versículo. O amor tudo supera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Eu fiquei com esse versículo na minha mente, parado, literalmente, eu só conseguia pensar nele. Até que eu tava, tipo, olhando pela janela ainda, conversando com o Lupe. E meio que, tipo, não sei se foi, tipo, bem uma visão, saca? Mas eu tava morrendo de medo, mas foi um momento que... Ah, tá, foi mal, porque eu tenho costume de falar baixo. Mas foi num momento que, tipo assim, eu tava literalmente conversando com Jesus, olhando pra janela e... Eu acho que eu tava até conversando com o Lupe essa hora e... Eu vi não, tipo, não é bem uma coisa assim... Não sei descrever com coisas materiais, mas era como como descreve o Espírito Santo, como um pássaro de fogo. Que literalmente desceu e, tipo... Veio sobre mim e eu parei de prestar atenção em tudo naquela hora. E, tipo assim, eu olhava em volta e não era mais uma coisa, tá ligado? Tipo, eu tô tentando pensar numa forma de explicar como que era, mas não tem como explicar. E aí, numa hora que eu tava com ele, eu simplesmente só andei e eu continuava vendo essas coisas e eu tava com medo. Porém, eu só pensava, tipo, um exemplo, Salmos 120, na minha angústia clamarei ao Senhor, e Ele me ouviu. E eu só pensava nesses versículos, sabe, de acalmação, esse tipo de coisa, e pensamentos em línguas também, tipo, línguas estranhas, sabe. E foi no momento que eu percebi, assim, tipo, por que eu tô correndo, sabe, sendo que ele não tá correndo de mim, ele não tá me julgando, sabe? Ele, todo momento, ele tava ali comigo, mesmo tendo corrido das asas dele. E
nesse momento foi quando, tipo assim, eu percebi que não tinha porquê, sabe, de correr. Aí foi no momento que simplesmente eu parei, tipo, eu fiquei um tempo sem pensar em nada. De joelho no chão, apenas conversando com Jesus. Foi no momento que veio, tipo, na minha mente um versículo que fala assim, o amor, 1 Coríntios 13, 4 ao 5, se não me engano, que fala o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. E eu parando pra ver como é que eu tava, tá, tipo assim, eu era ousado e mesmo assim eu ainda, tipo, guardava um certo rancor, assim, sabe? Um certo procura de interesses e não tá ali por realmente estar ali, sabe? E tipo assim, foi algo que me mexeu muito pra mim poder falar aqui sobre estar ali com Jesus por causa de interesses, sabe? Uma hora ou outra, ele vai tirar esse interesse, vai mostrar que, tipo, não é brincadeira as coisas, sabe? Que como é que eu achava que era. Eu achava, eu tô com Jesus, nada disso vai fazer diferença. Nada me pega porque eu tô com Jesus, a minha vida vai ser perfeita. Sendo que eu percebi que não é assim, sabe? Eu acho que foi alguma coisa que eu até conversei com o tio Lucas, que eu percebi enquanto eu estava afastado, que estar com Jesus não é só ter a vida perfeita, sabe? Não é só sentir, só arrepiar com Ele, não é só sobre ter revelação com Ele, mas ser realmente íntimo dele, sabe? Sem querer nada em troca. Foi algo que ele me trouxe até aqui pra perceber, sabe? Tipo, pra poder falar com vocês que muitas pessoas, tipo, procuram pelo que ele vai dar, sabe? Mas não procuram carregar sua cruz diariamente, não procuram, como que eu posso dizer, não procuram conhecer ele principalmente, tá? Tipo, tô fazendo o que ele pede pra me fazer, mas eu não quero viver a vida que ele dá pra mim, sabe? Que ele quer que eu viva a vida que ele planejou pra mim. Vou ler a Bíblia, vou orar, vou jejuar e acabou, só isso que eu vou fazer, sabe? Que não é só isso que você tem que fazer, sabe? No momento que você realmente confessa a ele, você tem um momento ali com ele que você tem que viver as coisas, você tem não. Se você parar tudo e só deixar ele fazer o que ele quer fazer, vai melhorar muito, entendeu? E a visão que eu tive sobre isso me revelou bastante coisa, que realmente, mesmo eu estando com ele, vai ter coisas atrás de mim bem mais fortes e não é só sobre eu estar com ele que essas coisas não vão tentar me impedir de estar com ele, mas sim que elas vão estar mais fortes tentando me impedir de estar com ele, sabe? Tentando me tirar a força dele. Sendo que a escolha é minha, querer sair ou não. E eu também entendi que sobre pecar, você tipo, a sua carne é fraca, mas quem quer fazer isso é você, sabe? Quem realmente quer fazer aquilo é você, tá? Pode vir a vontade, o desejo, mas quem realmente faz aquilo com a própria vontade daquilo é você, sabe? E a gente acha que a gente se arrependeu mesmo não estando arrependido, sabe? Pelo medo de poder não encontrar com ele. Pelo medo, sabe? Mas a gente sabe que a gente não se arrependeu. E a gente fica perguntando, mas será que eu me arrependi? E continua fazendo aquilo da mesma forma, entende? E foi o que ele me incomodou muito pra eu poder falar aqui. Que não é sobre ver pra ter fé, mas sim ter fé pra conseguir ver. Conseguir vivenciar o que ele quer que a gente vivencie, tá ligado? Foi algo que eu percebi bastante, que a única coisa que a gente realmente precisa é estar com ele, mesmo sentindo saudade do mundo, mesmo querendo fazer coisas que não convém, sabe? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu realmente, eu entendia, mas eu não conseguia entender por um lado, sabe? Tinha certas coisas que eu lia, eu entendia, mas era como o espírito não entendesse, sabe? Tipo, não o espírito, mas a carne rejeitasse aquela informação. E meu espírito soubesse, tentasse me avisar, mas eu dava mais ouvido pra carne, entende? E na caminhada com Jesus, a carne ela pode estar fraca, mas mesmo assim ela vai clamar pela tua volta pra ela, sabe?
ela vai fazer de tudo para conseguir. Por exemplo, nem que seja por uma brechinha sequer que a gente acha que é pequena, mas ela vai fazer de tudo para poder trazer a gente de volta. Nem que seja, tipo, falar o mais baixo possível, me socorre. Mas no momento que nossos ouvidos não estão bons para escutar Jesus verdadeiramente, tipo, para escutar a voz dele, não estão sensíveis para escutar o que ele quer, a gente vai acabar fazendo, mesmo não querendo, entende? Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado e às vezes a gente faz algumas coisas que não parecem ser, é só uma música, é tal coisa. Mas, tipo assim, você, por exemplo, vai ver um clipe de uma música, por exemplo. Eu vou citar aqui uma cantora que eu gostava bastante, mas hoje em dia eu não gosto tanto assim, que é o The Weeknd e a Madonna, tipo, por exemplo. As músicas deles geralmente tem bastante referência sobre isso. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas teve um show dele que literalmente eles botaram Satã escrito. E é algo que eu fico vendo e o povo vai nesses shows como se estivesse realmente adorando ele, sabe? Tipo, com o olho fechado, mão levantada, cantando. E aquilo ali bem, tipo, aparece bem rápido, mas aparece, sabe? E também sobre eles estarem. Como que eu posso explicar? Eu vou pular essa parte, mas acho que já deu pra entender. Mas, por exemplo, a Madonna, a maioria dos, não a maioria, mas alguns clipes dela, ela faz referências a Jesus na cruz e faz também umas referências sobre a Bíblia que a gente acaba não percebendo, mas se você parar pra analisar, geralmente tem essas referências, entendeu? E a gente acha que isso é pouca coisa, mas se você parar pra analisar, tipo, espiritualmente, isso faz muita diferença, saca? É como se você tivesse uma ferida e tentasse abrir cada vez mais essa ferida, sabe? Porque uma hora você vai acabar dando brecha pra essas coisas poderem invadir seu espaço com Jesus, sabe? Cada vez mais tomar a hora que você tem com Jesus. E eu só queria falar sobre isso mesmo, pra gente poder ter cuidado com as coisas que a gente faz, sabe? Que a gente escuta, com as pessoas que a gente anda, sempre tentar se proteger ao máximo, sabe? Porque assim como Jesus curou um paralítico por conta das suas amizades, ele também pode curar você por causa das suas amizades. Então as amizades realmente importam, entende? As amizades, as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê. Então era só sobre isso que eu queria falar e sobre esse testemunho que eu também vivi, sobre isso tudo. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, Tiago. Deus te abençoe. E pode contar com a gente para tudo. Nós, do Geração 144K, somos uma família. E um familiar ajuda o outro. Então, se alguém estiver passando por algum momento difícil, chama no privado. Não só eu, mas toda essa família aí que tá na cal. Pode contar com a gente. Vamos ajudar uns aos outros. Então, vamos continuar, gente. A Cecília vai louvar de novo agora, então pode dar lugar pro Espírito Santo, varoa. Vai lá. Amém. Só para deixar um pouco claro, gente, para essa segunda oportunidade, eu preparei um medley, tá bom? Com alguns louvores. Um segundinho aí, pronto. Enfim, eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu
te amei, nas cruzes estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele viu algo em mim. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Sei que ele faria tudo outra vez. É difícil compreender seu amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que ele faria tudo outra vez. É isso, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Muito obrigado, Cecília, pelo louvor. Nos abençoou novamente aí louvando. Saiba que todo dom é para a glória de Deus, então use esse dom que você tem para glorificar sempre o nome do Senhor. Então vamos lá, Lucas, agora é contigo, Vaso. Vai lá, pode dar a palavra.
Boa noite. Normalmente, antes de ler a palavra, eu quero falar sobre isso, introducionar sobre isso, que normalmente nós tendemos a olhar para a vida de algumas pessoas e desejar viver as experiências com Deus que aquelas pessoas viveram, ter os mesmos testemunhos, né? Às vezes a gente tende a comparar a nossa vida com Deus com a de algum pregador, alguma pessoa que a gente tem de exemplo para a nossa vida, o pastor da nossa igreja, enfim. A gente olha para aquela pessoa e tende a ter essa comparação das experiências, dos testemunhos com Deus que aquela pessoa tem para contar, que de fato nos abençoa. Mas é importante que a gente entenda que as experiências, testemunhos que aquelas pessoas viveram, relataram para gente, não é porque aquelas pessoas são favoritas de Deus ou alguma espécie de escolhidas, pessoas é, e têm um propósito maior, Deus tem um plano só para aquelas pessoas. Obviamente que não. É claro que Deus tem um propósito particular a cada um, mas as experiências que aquelas pessoas viveram, que a gente vê e se inspira muito, a gente também pode ter. As mesmas experiências que Paulo teve, que Pedro teve, que os discípulos teve com Jesus em carne e osso, nós podemos também ter, sabe? É importante a gente entender isso. E a palavra de Deus diz, até em relação a isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Seja, assim como fulano, assim como Beltrano, assim como aquela pessoa, aquele pastor que a gente tanto admira, que você admira, aquele pregador, aquela pessoa teve muitas experiências com Deus, tem muita experiência para contar, tem muitos relatos bacanas para contar. Deus também deseja que a gente, todos nós, também venhamos ter experiências com Ele. Então, com isso, até algumas pessoas podem se perguntar por que pessoa X tem experiências e eu não. Por que que aquela igreja é mais reavivada e aqui não? Por que que aquela pessoa talvez chegou depois que eu na igreja e ela está sendo mais usada por Deus? Deus está contando muito com ela. Por que que isso acontece? Então, entra um motivo muito interessante, um ponto que Deus falou comigo, Deus mostrou para mim, que é o ponto de que aquela pessoa que a gente tanto admira, que vê contando as experiências, os testemunhos, aprendeu que vida com Deus não é vida de equilíbrio, é vida de prioridade. Irmãos, eu queria que vocês gravassem isso com vocês. Vida com Deus não é vida de equilíbrio, é vida de prioridade. Ou Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, ou ele não está em lugar nenhum. Por isso que eu falo que vida com Deus não é questão de equilibrar as coisas, é questão de priorizar. A gente tende, até eu também, inclusive, a equilibrar com Deus as nossas responsabilidades, afazeres, como lazer, né? Escola, faculdade, trabalho. Enfim, a gente tende a procurar um pequeno momento do nosso dia para fazer um devocional. Às vezes nós separamos um dia na semana, dois, três, para ir na igreja, para ouvir a palavra, para meditar, para fazer o estudo bíblico. Mas Deus não quer só aquele momento. Deus não quer, por exemplo, aquele momento só que você acorda, você ora, você faz seu devocional de alguns minutos, enfim, você faz seu devocional ali. Deus gosta, Deus ama quando você faz isso, mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que todo o nosso dia, toda a nossa vida, na real, seja vida de devoção a Ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, pessoal? Eu não estou dizendo que, por exemplo, a vida com Deus, quer dizer, o devocional, a oração não seja importante. É a base, é principal. A gente demonstra para Deus que a gente agrada a Ele com isso. Mas, muito além de um devocional que a gente faz pela manhã, é uma vida de devoção a Ele. Muito além de uma adoração que a gente faz aqui no Discord, muito além de uma busca que a gente faz aqui, sabe? É muito além disso. É uma vida inteira disso. É uma vida inteira. Deus quer todo o nosso dia de devoção a Ele. Deus não quer que você vá à igreja, ore, adora, busque e saia da igreja e volte como se aquele momento na igreja já tivesse suficiente. Deus não quer que você venha, por exemplo, só pegar aqui um minutinho. Deus não quer que você, por exemplo, venha participar do Discord agora dos eventos que a gente faz durante a semana e você depois desligue e saia, como se, poxa, legal o evento, a palavra foi bacana, me ajudou, mas tipo assim, como se não fosse nada demais, como se você não pudesse buscar mais de Deus.
Poxa, o nosso Deus é muito grande. Deus tem um tamanho infinito. Quanto mais a gente buscar dele, mais nós vamos receber dele, a presença dele. Entendeu? Então, assim, nós temos que colocar isso dentro da gente. Aonde nós estivermos, que nós venhamos buscar a Deus. Não é que, não estou querendo dizer, né, que vai viver o dia inteiro parado lendo a Bíblia, porque, obviamente, nós sabemos que isso é possível. Nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas responsabilidades. Mas Deus quer que a gente venha viver todo o nosso dia, as 24 horas, os momentos, antes de você dormir, o seu pensamento seja ele, ao acordar, o seu pensamento seja ele, na escola, na facul, no trabalho, que o seu pensamento seja para ele. E nisso, eu lembrei, se você puder colocar para mim no botezinho, algum de vocês, Romanos capítulo 12, verso 1, se vocês puderem colocar, Romanos 12, verso 1, que Paulo diz assim, falando sobre a consagração a Deus. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós precisamos ser o culto a Deus, a nossa vida. E não só alguns momentos na igreja. Lembrando, voltando ao que eu falei, é importante, muito, mas a nossa vida tem que ser um culto de adoração a Deus. Sabe, você adora na igreja, você louva na igreja, mas saiu da igreja, continue em adoração. Sabe, busque a Deus, continue levando Jesus aonde você estiver. Onde você estiver, fale de Jesus, busque a Jesus. Você pode buscar mais de Deus na sua escola, inclusive aproveitar aquele ambiente para falar de Jesus, né? Talvez você que está ouvindo agora, você tem o desejo, né? Aquele sonho de ser um grande missionário, de levar a palavra em vários países. Você tem um desejo de ser um pregador, você tem talvez um ministério preparado para você, de ser um pastor, quem sabe, tudo mais. Mas nós não podemos desprezar os pequenos começos. Prega na escola, prega na facul, sabe? Permita-se ser usado por Deus. Se chegar alguém no seu trabalho que precisa de ajuda, fale de Jesus lá. Busque a Deus lá também. Se você quer viver grandes experiências com Deus, então no seu trabalho busque a Deus. Sabe? Viva com Ele aonde você estiver. Né? Então, assim, não estou dizendo, claro, também, só abrindo aspas, para você ficar, às vezes, fazendo uma oração, às vezes de olhos fechados, dirigindo de boca aberta, né, perto dos outros, porque talvez alguém da sua escola, do seu trabalho, vai te achar meio doido por isso, né? Mas eu estou dizendo para que em espírito de oração, você ore ao Senhor, você busque a Ele. A Bíblia diz que Ele é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Então, se Ele vê em nós, sabe, um desejo sincero por Ele, pela presença dEle, Ele vai se revelar mais a gente, né? Só para deixar até de testemunho, não meu, mas eu conheço pessoas que, por exemplo, tiveram um encontro com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, sabe? Sabe aonde? Não foi na igreja, não foi num devocional, não foi em casa, orando, foi num carro. Já conheci pessoas que estavam dirigindo, voltando do trabalho, e tiveram uma experiência com Deus, tiveram um encontro com Deus. Inclusive, talvez muitos já pisaram na igreja e não tiveram um encontro com Jesus. Mas a pessoa num carro teve uma experiência com Deus. Por quê? Porque viveu com Deus, teve vida com Deus. Talvez a pessoa saiu do culto no domingo, mas não deixou que o culto se encerrasse no domingo. Sabe, a pessoa saiu do culto no domingo e durante o domingo todo ela meditou naquela palavra, ela pensou em Deus. Sabe, no momento com a família, assistindo um filme, sabe, passeando, mas estava ali pensando em Deus, buscando a Deus em espírito de oração, pensando no Senhor Jesus. Então, é isso que tem que estar dentro de Deus. Se nós realmente amamos ao Senhor, se nós realmente somos apaixonados por Jesus, nós vamos buscar Ele em todo momento. Eu não sei, os casados devem dizer mais disso, porque eu não sou. Mas, normalmente, se você namora, talvez você tenha disso. Quando você, às vezes, está na escola, você está no seu trabalho, o que você mais quer é você chegar em casa para você falar com a sua esposa ou com seu marido. Sim ou não? Ou para você que está namorando, coisa que você mais quer, você conta as horas para poder chegar aquele final de semana, para você poder estar indo no shopping com a sua namorada, com o seu namorado, que você gosta daquela, você quer passar mais tempo com aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa.
Sabe, se nós desejamos realmente a presença de Deus, se nós queremos mais e mais de Deus, então que a gente venha buscar mais disso. Que nós venhamos desejar mais a presença dele. Vida com Deus. Esse é o segredo. Então, até para finalizar essa mensagem, né, com esse entendimento, que a vida com Deus é algo que todos precisamos ter, se queremos, né, um real reavivamento na nossa vida particular com Deus ou na nossa igreja de modo geral. Então, para finalizar, enquanto eu estava meditando nesse assunto, eu me lembrei de uma passagem em Ezequiel muito interessante. Se vocês puderem colocar aí também, Ezequiel capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 6. Se alguém puder colocar para mim, por favor, tá bom? Ezequiel, obrigado. Diz assim, e saiu aquele homem, eu vou ler da tradução que botou no grupo. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então, assim, essas águas eu entendo, né, como o rio de Deus, o rio da presença de Deus. Se você for reparar bem, você vê que as águas começaram no tornozelo, né? Em outras traduções falam artelhos, né? Que mais ou menos a parte dos dedos dos pés. Enquanto mais Ezequiel ia andando por aquelas águas, mais Ezequiel andava, mais aquelas águas subiam, a ponto de que chegou um momento que só seria possível passar se fosse nadando. Então, assim, se a gente for fazer um pensamento, né, quanto a esse rio ser a presença de Deus, se a gente quer um reavivamento com Deus, se a gente quer experimentar mais de Deus, então que a gente venha se aprofundar nesse rio de intimidade com Deus, que nós seremos saciados, buscando mais dele. Onde nós estivermos, você vai ser saciado. Pessoal, que a gente venha lembrar dentro da gente que a presença de Deus nunca basta. Nunca basta. Só um adendo, a gente tem que cuidar muito da nossa salvação e nunca nos acomodarmos. Talvez você está bem com Deus, você não está, você está seguindo a vida com Deus direitinho, você está fazendo o que agrada a Deus e graças a Deus por isso. Mas Paulo diz na sua carta a Coríntios, não vou me recordar agora qual capítulo e verso, mas ele diz que aquele que cuida está de pé, aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Se você está bem com Deus, continue se aprofundando mais de Deus. Nunca ache que está suficiente. Nunca ache que você já ora demais. Nunca ache que você já lê a Bíblia demais. Nunca ache que você jejua demais. Nunca pense assim. Porque quanto mais você se aprofundar no rio de Deus, mais você vai ter experiências com Ele também. Tá bom? E porventura, se você está aqui e você se sente triste porque talvez você entrou aqui, você tem pecado, você tem falhado, você tem errado com Deus, saiba que Jesus é fiel na sua palavra. Jesus nos ensina que aquele que vai até ele, de maneira alguma ele vai lançar fora. Então, se você for sincero, do mesmo modo como todos nós, tenho certeza, estamos experimentando desse rio de Deus nessa noite, você também pode experimentar do rio dele. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha falhado, se você ir até Deus, Ele te lava, te renova, te reaviva e faz você viver o que você nunca viveu com Deus. Tá bom? Então, essa é a palavra que eu tinha preparado para hoje à noite. Tá bom? E agradeço muito. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, Lucas. Muito obrigado pela palavra. E a você que está ouvindo, continua. Ainda tem muito mais para acontecer. Já foi muito abençoado até aqui. Mas ainda tem a Laurinha que vai louvar, que vai dar uma palavra. E a Liv vai louvar para a gente encerrar o evento de hoje. Amém? Então, vamos lá, Laurinha.
Certo. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui a letra. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e da onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Queria aproveitar, né, que nós estamos no mês do 144K e será sobre uma experiência aqui no 144K. Que eu não consegui contar direito, mas eu quero contar agora. Mas, na época que eu estava procurando o 144K, que a Aninha vivia falando, ela vivia falando desse server, falava tanto que eu cheguei até a procurar onde é que era esse server. Aí eu fui lá procurar até que achei. Nesse tempo, eu estava totalmente destruída. Minha gente, vocês não têm noção de como eu estava lá. Eu tava sofrendo bullying na escola. Eu chegava todo dia chorando em casa. Eu tava tendo dificuldade de ir na igreja. Tava sem amigos. E eu literalmente também não tinha um relacionamento direito com Deus. Eu não sabia pregar. Misericórdia, tá arrependido. Eu não conseguia pregar. Eu tinha dificuldade de fazer devocional. Não gostava de contar, porque uma vez
Na primeira vez que eu fui cantar num culto da minha escola ela é da igreja de... Aí, quando eu fui participar do culto da minha escola, eu fui cantar lá, eu não tive uma boa experiência pela questão de me criticaram, falando que minha voz era feia e tudo. Inclusive, eu vou ter que cantar de novo no culto. Chega, eu tô até com medo. Mas, enfim, eu não tive uma boa experiência. O povo começou a falar que eu canto forçado nas aulas. O povo começou a falar que eu cantava forçado. Então, eu comecei a ficar com vergonha de cantar. Ah, ok. Eu cheguei aqui, esse serve aqui, tipo, forçava a voz, Thiago. Forçava a voz pra ser muito agudo, ou pra ser muito grosso. O povo falava isso pra mim. Mas eu sempre tento cantar o tão natural possível que eu consigo. E então, quando eu entrei aqui, você espera de placas, nesse momento, até que vocês me ajudaram muito. Vocês fizeram eu perder o medo de pregar, vocês fizeram com que vocês me encorajaram a cantar, a pregar. Então, sou grata a esse servo. Claro, eu ainda passo por algumas dificuldades. Eu lembro, eu ainda, eu ainda lembro do dia que meu tio foi pro hospital, que eu cheguei aqui correndo na calça pedindo, gente, meu tio acidentou a mão e foi no hospital tudinho. Aí a gente passou mais ou menos 2 semanas orando. Aí no dia que ele levou alta, eu vim aqui também correndo pro servidor, contar que ele levou alta. Meu Deus, eu vou começar a chorar. Mas enfim, eu comecei. Então eu tô tão grata a esse servo que eu nem sei como dizer. Também, eu queria contar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês lembram que eu pedi muita oração pelo bullying que eu tava passando. Ah, Maria. Eu não sei se vocês lembram, mas eu pedi oração muito pelo bullying. Tá bom assim pra você? Eu não sei se vocês lembram. Eu tô perguntando se vocês lembram. Minha gente, me responda. Eu tô me sentindo ignorada. Então, o que eu posso dizer? E se eu disser que eles pararam? E se eu dizer que as orações deram certo? E se eu dizer que as orações deram certo? Se eu dizer que eles pararam? Que eles viraram meus amigos? Vocês iriam acreditar? Eu até agora não tô acreditando. Eu não tô acreditando, eu não tô mentindo. Chegou um certo dia, eu lembro. Que tipo, daqui a pouco eu vou chorar, cara. Eu tava lá na escola, foi quando eu tava lá, né, com eles, tudinho, tava com meus amigos, com um amigo meu, que na época eu só tinha só um amigo. Cala a boca, Thiago, deixa eu chorar. Eu só tinha só um amigo, né? Aí eu contei pra ele tudo que eu tava passando, tudinho, e ele fez questão de chamar os meninos, conversou com eles. Eu lembro até hoje disso. E o pior é que, tipo, conversou com eles de um jeito que conseguiu com que eles pedissem perdão pra mim. E eles são meus amigos. Eles já são meus amigos. Não bate como ele fez comigo. Não estou mais sofrendo bullying na escola. Meninos. Ai, meu Deus do céu. Então, eu só queria agradecer a vocês pelas orações, por me apoiar. É isso. Amém, amém. Glória a Deus. Que bonitinho, Laurinha. Deus te abençoe e continue te usando grandiosamente. Você é muito fofa e pode contar com a gente para tudo, viu?
Então, é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais um evento. Agora eu vou chamar a Liv para louvar e a gente encerrar. Vamos lá, varoa. Oi. Ah, tá. Eu vou louvar. Desculpa se errar um acorde ou se minha voz falhar, é que eu tô nervosa. Foi realmente muito tempo que eu não abro o mic. Não há outro lugar, não há nada melhor ao que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão é tua presença. Vamos ver a tua glória e bondade. Vamos provar o quão é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. É isso. Desculpa se eu falhei.
Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Liv, por louvar. Que Deus te abençoe, te use mais e mais a cada dia, te renove, reacenda a chama do primeiro amor no seu coração. Amém.